A notícia está de volta. Jornal Brasil Rural. Jornal Brasil Rural. Oferecimento Ciavis 2026. O futuro da proteína animal acontece aqui. 10h37, 10h37, manhã de quinta-feira, 31 de julho de 2025. Estamos de volta com o Jornal Brasil Rural pela Rádio Agro Hoje, a primeira emissora com programação 100% voltada para o agro brasileiro. E vou a São Paulo agora, onde está o nosso entrevistado do dia e também o nosso colega Walter Puga Júnior, que todos os dias nos traz as informações de mercado, e hoje ele vai participar desta conversa com Roberto Troster, economista, ex-chefe ex-economista-chefe da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Roberto Troster, que prazer recebê-lo aqui na nossa programação Rádio Agro Hoje. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, prazer é meu conversar com você e com o Puga, e com todo mundo que está escutando. Puga, seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Puga. Bom dia a você, bom dia a todos, bom dia ao Troster, que é uma fonte de informação inesgotável, né? Há anos trabalhamos juntos, ele me ajuda muito e tem muita informação agora, até porque, vale lembrar, né? O Troster é professor titular da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, é consultor de empresas, né? De governos, instituições financeiras, tanto aqui como fora do Brasil. Bom, já atuou junto ao Banco Mundial, né? Quem está nos acompanhando agora deve saber que, além do Banco Mundial, esteve próximo e emprestou seus conhecimentos, né, ao Fundo Monetário Internacional. Ou seja, temos hoje um entrevistado de ponta. E eu gostaria de lembrar que o Troster é muito didático, né? Ele fala diretamente quando ele responde uma pergunta. Por isso, será uma boa entrevista. Fique conosco. Vanderlei? Muito bem, Puga. E é uma honra ter o Troster aqui com a gente. E num dia assim em que está uma efervescência no mercado aí, né? A gente viveu uma expectativa de semanas com a possível tarifação do governo norte-americano aos produtos brasileiros, e a negociação não aconteceu e ontem foi publicada essa tarifação. Alguma coisa, aliás, aproximadamente 700 produtos foram retirados da tarifação, mas eu quero começar perguntando para o Troster, quando sai a publicação anunciada para 1º de agosto, mas ela sai com anúncio de que será estabelecida em 6 de agosto. Nós poderíamos entender, Troster, que o governo norte-americano está chamando para a negociação? É uma leitura que você pode ter, né? É uma leitura possível, ver o que o Brasil está disposto a ceder, né? O anúncio foi dia 9 de julho até 1º de agosto, é um prazo muito curto, né? Ainda mais uma semana, mais ou menos, se você quer um exemplo, quando você tem propaganda de loja falar últimas unidades, ou o preço é barato só hoje, quer dizer, amanhã volta o preço antigo, né? Tem gente que até acredita nisso, né? Eu não, mas aí é uma maneira de você pressionar, você tem uma semana, né? Quer dizer, dia 6 é a data, né? Então, quarta-feira que vem é a data, né? Então, é o que ele está fazendo, pressionando, pressão na negociação, né? Então, como estratégia de pressão é boa, mas não é 100% racional negociar com a faca no pescoço. Puga? Bom, eu gostaria de perguntar para o Troster, ele tem uma avaliação muito criteriosa, né? Agora, nós fomos duramente atingidos na agropecuária brasileira, né? Notadamente porque estão incluídos ainda nessa super tarifa café, carne, né? Frutas. Temos aí uma emergência. Troster, ao analisar a situação, qual é a saída para quem está no agronegócio vivendo essa tarifação aí? Fora o que já tivemos livre, né? Tivemos liberados aí suco de laranja, tivemos liberado também a Embraer, né? Mas o café também tem um peso grande. O que você diria
para quem está sob essa pressão agora nos próximos 6 dias? E está mais pobre. Perdeu, mané. É simples assim. Perdeu. Mas por que os Estados Unidos proibiriam carne e produtos industriais do Brasil? Por que veio isso assim? Por um surto ou tem alguma racionalidade econômica atrás disso? E eu acho que tem. Tem um historiador grego, viveu 2.400 anos atrás, Tucídides. Ele analisou as guerras do Peloponeso, né, entre Esparta e Atenas. E aí ele viu que quando você tem uma potência dominante, no caso Esparta, e uma potência emergente, que era Atenas, o que acontece? Você, como a potência dominante se sente ameaçada, acaba em guerra. Aí tem um historiador americano que analisou 16 desses eventos nos últimos 500 anos. E 12 desses eventos terminaram em guerra e 4 terminaram em acomodação. Eu vou responder a tua pergunta, não estou fugindo, né? E aí, por exemplo, a Primeira Guerra Mundial é um caso assim. Inglaterra era a potência dominante, a Alemanha a potência emergente, e por um motivo fútil qualquer, tiveram a Primeira Guerra Mundial. Quando você teve a transição, por exemplo, do poder da Inglaterra para os Estados Unidos, foi tranquilo, foi acomodação. E agora, quem que é a potência emergente? A China. Quem que é a potência dominante? Os Estados Unidos. Como que os Estados Unidos pode atacar a China? Primeiro tentou de frente, subiu tarifas, a China subiu mais, mas a China é forte, uma potência. Nós somos pequenos. Então, o que ele faz? Ele atacando o Brasil, ele está prejudicando a China. Brasil, o que o Brasil tem? Ele tem, muitos dos componentes da indústria são chinesas. A Build Your Dreams, aquela fábrica de carro, estão estudando subsídios para ela. Os chineses têm investimentos em finanças, no agro, numa série de coisas aqui. Então, atacando o Brasil, você está prejudicando a China. Essa, na minha visão, né, pelo menos, é a lógica do que os Estados Unidos está fazendo com o Brasil. Aí, o que acontece com a carne? A carne, não só, os Estados Unidos também exportam carne. Então, se você põe a tarifa aqui e você deixa a tarifa de vizinhos, por exemplo, da Argentina, deixa a tarifa da Argentina no mesmo preço, você tá favorecendo a Argentina e prejudicando o Brasil, né? Quer dizer, a ideia, a Argentina não está nos BRICS, o Brasil está em outra coisa. Então, eu acho que parte disso se explica que nós estamos no meio de um tiroteio, nós estamos de um lado, né, apanhando por causa da nossa relação com a China, primeiro. Segundo, perdemos, né? Quer dizer, você vai diversificar um pouco mais, parte das exportações brasileiras, talvez você tenha que triangular, como o Brasil tem frigoríficos na Argentina, então possivelmente vai triangular alguma coisa via Argentina, né? Mas na margem ficamos mais pobres um pouco, né? Quem dependia disso ficou um pouquinho mais pobre de um dia para o outro. Foi dormir rico e acordou mais pobre. Se em 6 dias vai mudar isso, eu acho que vai mudar muito pouco. Quer dizer, a ideia é pressionar um pouco mais, aquele negócio, ó, você tem uma semana, vê o que você me oferece. E eu acho que a estratégia do governo agora, ó, vamos ficar quieto, não vamos falar nada, é a estratégia mais suave, mais sábia. Ô Foster, aí tem algo que quando você faz essa análise, ela encaixa aqui porque o governo norte-americano, ele anunciou que a lista de exceções pode mudar caso o Brasil se alinhe às políticas norte-americanas. Então faz sentido, né? Caso se alinhe, mas olha, o Trump escolheu o país errado. Porque aqui eu aposto o que quiser, com quem quiser, que o Brasil não vai afinar. O judiciário brasileiro pode ter algumas falhas, mas é independente, né? E, sabe, você está atacando um poder da República, você não está atacando Moraes.
independentemente se chama Moraes, Walter, Vanderlei, Puga, tanto faz. É um poder da República Brasileira. Então não tem nenhuma chance do Brasil amarelar com isso, né? Agora, vamos lá. Eu posso fazer uma pergunta, Troster? Uma, pode. Vanderlei pode várias, você só uma. Troster, veja, nós temos analistas tanto nos Estados Unidos, economistas, colegas teus, alguns você conheceu pessoalmente, como também analistas em outros países do mundo, vendo que essa reação, na verdade, é essa luta que você explicou entre o emergente e o dominante, né? Então, os Estados Unidos se sentem ameaçados aí pelo avanço da China. Agora, os BRICS, com sua proposta de intercâmbio comercial, né, e de trabalhar até sistemas financeiros, né, mais ágeis entre os países do BRICS, e agora entrando o Irã, entrando a Arábia Saudita, né, isso realmente tende a causar atrito direto com os Estados Unidos, porque você falou em China, mas nós temos aí mais de 50% da população mundial representada por esses países, né? Índia, China, Brasil, África do Sul, Rússia e alguns outros que estão chegando, né? Realmente a preocupação é com os BRICS? Olha, vamos voltar só um pouquinho no tempo, muito pouco tempo, né? 81 anos, isso é pouca coisa, né? É a vida do Vanderlei. Quando foi o fim um ano antes de terminar a Segunda Guerra Mundial, fizeram uma série de instituições globais, que foi o Banco Mundial, o FMI, o Sistema Monetário, o GATT, que depois virou a Organização Mundial do Comércio, né? Só que ele fez algumas rigidezes, né? Então, os Estados Unidos era o centro, tanto que as Nações Unidas estão lá, tem o Conselho de Segurança, que era uma das grandes potências, né? Só que o mundo mudou, isso, e essas instituições não mudaram. Só para dar um exemplo, a China crescendo, a Índia crescendo, começou assim, o centro econômico do mundo já não está tão concentrado nos Estados Unidos, quer dizer, a participação do PIB dos Estados Unidos no PIB mundial está diminuindo, a dos outros está aumentando. Então, você já tem que a política não está acompanhando a questão econômica. Então, começam a se organizar nesse sentido. Só para dar um número, o Banco dos BRICS tem um patrimônio de 100 bilhões de dólares, enquanto o IFC, que é o banco, a parte financeira do Banco Mundial, só tem 40 bilhões de dólares, 39 bilhões de dólares. Quer dizer, você está fazendo o quê? Você está, de alguma maneira, politicamente está mudando o centro, né? Quer dizer, então essa é a primeira coisa, né? Então não tem como evitar, ou você moderniza as Nações Unidas, etc., ou, sabe, é deslocado pelo outro. E assim, ficou obsoleto. E a segunda coisa, meios de pagamentos. Se você escolhe o que é mais rápido, né? Você vai pagar uma dívida para mim, até era bom que você me pagasse. Você vai me dar um cheque ou você vai me dar um Pix? Ou você vai me fazer uma TED? Se eu faço uma TED, em 2 segundos eu levo. Você me dá um cheque, eu vou demorar, eu tenho que ir até o banco tem que ver, tem que compensar. Quer dizer, é muito mais ineficiente. Então, mais do que racional que o SPB, o Sistema de Pagamentos, desbloque o cheque, né? A mesma coisa está acontecendo. O sistema dele, se não atualiza, fica fora. Isso vale para tudo, sabe? Né? Quer dizer, imagina essa conferência nossa ter que mandar câmaras para São Paulo, uma equipe, tudo. Não faz mais sentido. É muito mais eficiente da maneira que a gente está fazendo. Então é uma questão de eficiência. Se eles não acompanham, bom, o que a gente pode fazer? Sabe? É que nem um fabricante de carroça reclamar das fábricas de carro, né? Não adianta. Carroça tem um espaço no agro, nunca vai perder, nunca vão deixar de existir 100%, mas você já está no mundo das caminhonetes, dos tratores, dos caminhões, né? Não pode mais pensar em só carroças, né? Esse alinhamento, Troster,
que nós temos com os países que fazem parte do BRICS, né? E a criação dessa instituição, isso é bom para o Brasil? Eu acho que é muito bom. Eu acho que nós não temos alinhamento com ninguém, nós temos alinhamento com todos. Nós estamos alinhados com os Estados Unidos, estamos alinhados com o Canadá, estamos alinhados mais com a Argentina, Paraguai e Uruguai por conta do Mercosul, mas o Brasil sempre se pautou por estar equidistante. Na Segunda Guerra Mundial foi uma exceção que teve contra o eixo, né? Mas, de maneira geral, o Brasil sempre se pautou pelo cuidado em estar equidistante de todos. E é o que tem que ser feito. Agora, se você está com o BRICS, quer dizer, você não tem que escolher um ou outro, que nem quem que você gosta mais, do teu pai ou da tua mãe? Você tem que largar um dos dois. Quem fizer a pergunta, sei lá, dele, né? De quem perguntar, o que é mais óbvio, né? Se eu perguntar para você, de quem que você gosta mais, Puga? De mim ou do Vanderlei? Se eu te fizer a pergunta, você fala, Troster, na pergunta você já me fez escolher o Vanderlei, né? É uma situação bem delicada, porque você acha que é positivo todo esse movimento do BRICS, né? E a criação desse recurso financeiro, vamos dizer, esse meio de pagamento mais avançado, né? Na verdade, dá para imaginar que os países, diante dessa guerra comercial deflagrada pelos Estados Unidos, estão se alinhando neste momento, quer dizer, os países estão procurando outros caminhos, já que também estão pressionados pelo governo americano? Com certeza, todo mundo, acordo do Mercosul, União Europeia já começaram, a China está fazendo acordos com a África, com certeza, quer dizer, vai conseguir, a mesma coisa, mantendo a metáfora, a mesma coisa quando eu te fiz a pergunta. O que eu fiz fazendo a pergunta é fazer que você se aproximasse ainda mais do Vanderlei. O que os Estados Unidos está fazendo agora é fazer com que todo o resto do mundo se fortaleça sem os Estados Unidos. Isso valia, quer dizer, 100 anos atrás, quando era uma potência, você não tinha cadeias globais, o país dependia mais assim, de poucas culturas, de poucas exportações, podia funcionar. Hoje, não funciona mais. Resumidamente, a política do Trump devia se chamar tiro no pé, né? É o que eu ia te falar, viu, Troster? Tá soando como um tiro no pé mesmo, porque ele provoca ao mesmo tempo grandes países, grandes potências comerciais aí, ou seja, ele está se afastando do comércio internacional e provocando esse alinhamento entre esses outros países, né? Verdade. E ele tem um discurso interno muito bom, né? Falando que o Moraes, não respeitando direitos humanos, tudo isso, e todo mundo sabe que isso não é o caso. Nós temos muitos problemas no Brasil, mas a gente respeita direitos, a gente tem falhas, ninguém é perfeito, né? Mas na média nós estamos muito bem, e não merece alguém de fora vir falar como é que a gente tem que cuidar da nossa roça, né? Agora, uma pergunta sobre o nosso governo. Como o nosso governo está agindo nesse período? Com calma, tentando conversar, o presidente Lula evitando um confronto direto com o Trump, né? Mas pontuando suas críticas. A postura do nosso governo nessa situação está adequada, Troster? Adequadíssima, é o que você tem que fazer. Quando vem na escola, tem um cara que quer fazer bullying com você. Um jeito cortês, gentil, simpático, e né, não adianta peitar, porque senão a gente perde mais, e não adianta ficar quieto, porque senão a gente apanha mais. Então, a postura é essa, tentar negociar tranquilo, e não adianta nada, porque nós somos muito pequenos com relação a eles, né? Então não tem... O PIB deles é mais do que 10 vezes o nosso PIB. Então não adianta peitar de frente, nós dependemos mais dos Estados Unidos que os Estados Unidos da gente, né? Então menos café brasileiro para lá, vai ser mais... Colômbia, Costa Rica estão fazendo festa, mas... É triste, mas...
Ô, Troster e Puga também. Quando a gente vê, por exemplo, a exclusão da laranja e do suco de laranja da lista e a manutenção do café, são dois produtos extremamente consumidos nos Estados Unidos. A gente pode achar que um tem um lobby maior do que o outro, ou são esses países que fornecem os produtos aí que tem lobby maior? Como é que a gente faz essa leitura em se tratando especificamente desses dois produtos extremamente consumidos lá? Bom, a questão é substituto. Café, você tem café na África, na Ásia, tem na Colômbia, tem na Costa Rica. Então, corta o café do Brasil, vão o café dos outros países. Já suco de laranja, a oferta está mais concentrada no Brasil. Então, é mais inteligente sacanear desculpa a palavra, né? Prejudicar o café, né? Lembra que a ideia é prejudicar um amigo da China, né? Então, prejudicar o café que não afeta tanto o que está acontecendo lá. Você tem outros fornecedores de café. De suco de laranja, eu não tenho as estatísticas exatas, mas posso falar quanto do café mundial é brasileiro. Chegou numa época que nós éramos quase monopolistas, não é mais, né? Pois é, no caso do café, só para lembrar, né, nós exportamos para os Estados Unidos cerca de 2 milhões e 100 milhões de dólares, né? Vamos perder pelo menos boa parte desse mercado. Alguma coisa ainda poderemos encaminhar. Agora, veja, se nós tivermos fornecimento de café de outros produtores para o mercado americano, não haverá espaço em outras regiões onde esses países, como Colômbia, também Costa Rica, vamos lembrar, Honduras, forneciam. Quer dizer, esse mercado só não é uma dança das cadeiras, Troster? Esse mercado agora vai melhorar. Enquanto falei, eu abri a internet, Brasil líder mundial, Vietnã, eu não falei, o segundo maior produtor, Colômbia, Indonésia, Etiópia, Honduras, Índia, Uganda, México, Guatemala. Quer dizer, então, café, Brasil fora, o único que perde é o Brasil, né? Entendi. No caso das carnes, né? Como lembrava o secretário de Comércio dos Estados Unidos, segundo informações do vice-presidente Geraldo Alckmin, os norte-americanos, aquilo que eles não têm alternativa para produzir lá, no caso, né, algum suco de laranja, eles importariam. Caso contrário, estimulariam o mercado interno. No caso das carnes, né, há um interesse norte-americano visível, eu acho que você concorda com isso, de que lá eles podem produzir carne bovina, não? Sim, eles produzem carne bovina, né? Acho que eles exportavam carne bovina bem antes do Brasil exportar. Então, prejudicando o Brasil, favorece os Estados Unidos. Aí é simples, um jogo de soma zero, né? O que é um jogo de soma zero? Um ganha o que o outro perde. Então, prejudicando o Brasil, você favorece os produtores internos. E o discurso dele é muito bom, né? O discurso bom, entre aspas, né? Nós estamos combatendo um país que não respeita direitos humanos, etc., etc., né? Agora, vamos lá. Ao mesmo tempo que estamos sofrendo essa pressão de um mercado importante para o país, né, Troster? Olhando do ponto de vista econômico, estamos enfrentando essa pressão. De outro lado, nós estamos aumentando muito a nossa dependência de outro país, que é a China, né? Vendemos muito para a China. A pergunta é, nós estamos trocando aí uma pressão por outra mais adiante? Isso só o tempo vai dizer, mas eu acho que o certo é não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Eu acho que cresceu muito, a China é nosso principal parceiro comercial, é um parceiro muito grande, é um parceiro que tem muitos investimentos aqui dentro. Então, eu acho que so far, né, até agora, um bom parceiro, mas é sempre bom, né, pôr todos os ovos na mesma cesta, né? Por exemplo, com a África, a gente podia aumentar muito o nosso comércio, nós temos uma tradição
com alguns países da África portuguesa, nós temos uma tradição cultural muito forte, né? Fizemos até parte, né? O Império, o Brasil, o Reino de Brasil, Portugal e Algarves, né? Éramos uma coisa só. Então, podíamos pensar mais em explorar isso. O Pacífico, nós temos o Mercosul, tem a Aliança do Pacífico, também fortalecer, procurar uma união entre Mercosul e Aliança do Pacífico. Então, eu acho que mostra que depender de um só parceiro é perigoso. O Brasil tem capacidade, tem fronteiras, tem tamanho para se diversificar mais. Então, acho que o caminho não é reduzir o valor absoluto com a China, mas o valor relativo aumentando, se expandindo para outros mercados. Olha, diversificação de mercado, né? Diversificação, né, desse mercado. Diversificação, isso. Aí, nesse sentido, o Troster, só lembrando, a gente está conversando aqui, eu e Walter Puga Júnior, com o economista Roberto Troster, que foi economista-chefe da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Agora, 11h03, e a gente segue com essa conversa aqui no Jornal Brasil Rural pela Rádio Agro hoje. Ô Troster, quando você fala de colocar os ovos em várias cestas, a estratégia, então, especialmente aí do Ministério da Agricultura e Pecuária, quando a gente fala do agro brasileiro, de abrir muitos comércios no exterior, então tem sido a estratégia correta. A gente já está aí se aproximando de 400 aberturas ou intensificação de mercado pelo Ministério da Agricultura dentro do comércio internacional. Esse seria o caminho mais seguro para o país? Com certeza, né? Abrir mais, o máximo possível, não só para a agricultura, né? Indústria, serviços, né? A gente pode fazer muita coisa nesse sentido. Então, o caminho é esse, né? Você vê que países que se abrem mais, crescem mais, né? Vamos falar um pouquinho sobre a questão política. Como é que você vê essa questão aí você já falou lá no início, olha, a gente teve o judiciário independente do nome que está por trás disso, só que a gente vê uma coisa bem pessoalizada. Ontem a gente teve sanções aí em torno do ministro Alexandre de Moraes e a gente vê uma ligação que me parece ruim aí com relação à família Bolsonaro, a atuação do filho lá nos Estados Unidos. Como é que você vê essa relação aí? Como que isso soa no mercado internacional, Troster? Olha, depende de quem lê. Quer dizer, mercado, existem mercados, porque quando alguém vende uma coisa, acha que está vendendo bem, e quando alguém compra, acha que está comprando bem. Se eu estou vendendo para você essa caneta, né? E eu ponho um preço e você paga, eu acho que eu estou ganhando e você acha que você está ganhando. Eu acho que eu estou vendendo acima do preço, você acha que está comprando abaixo do preço. Isso é mercado. As opiniões variam muito, né, sobre o que é o que não é. O que eu acho, e acho que uma coisa admirável no Brasil, é que o judiciário é independente. Eu tive com a oportunidade de coordenar com 2 outras juízas um livro que chama Ser Juiz, né? São 27 depoimentos de juiz. O que é ser juiz? Eu tenho muita admiração pelo judiciário. Minha visão do judiciário é de que um órgão tem falhas, como tem em todo lugar, não é perfeito, mas é o mais próximo eu acho que é muito bom o nosso judiciário, eu acho que funciona e acho que é respeitado, apesar das críticas, pode ser um pouco caro, mas eu acho que funciona bem. Então, acho que tem alguns vieses em algumas ocasiões, mas acho que a função de todos nós é proteger o judiciário, proteger a independência do judiciário. Não podemos deixar que alguém de fora fale o que a gente pode e não pode fazer na nossa justiça. Tem falhas, é indiscutível isso, mas na média é muito bom. Eu tenho assim profundo respeito pelo trabalho deles, né?
Agora vamos falar um pouquinho sobre a situação de quem foi atingido agora por esse tarifaço e, lógico, pela dificuldade de redirecionar essas cargas, né? Nós temos aí o setor de frutas, né, Troster? Com fruta sendo colhida agora, caso da manga lá, daqui em outubro nós teremos uva, né? Que era encaminhada para os Estados Unidos, serão ser redirecionadas. Temos carne, temos também o café que nós falamos agora, ou seja, qual é a alternativa para esses produtores? O governo já sinalizou financiamento, né? Socorro para os setores mais atingidos. O governo dar socorro nesse momento para esses produtores ou para esses processadores, né, de alguns produtos agropecuários que perderam esse mercado, é uma atitude correta? Eu acho que é. A questão é a dose. Como todo remédio, qual que é a dose que vai ser aplicada? Eu não mencionei antes, mas o fato de outros países exportarem mais para os Estados Unidos abre espaço em outros mercados para o Brasil esperar um pouco. Mas na margem você tem perda. Quer dizer, o preço, quando você tem uma tarifa, o preço da fruta vai cair aqui dentro. Então o produtor perdeu. Como a primeira pergunta que o Vanderlei me fez, eu falei, ficaram mais pobres, ponto, né? Quanto mais pobre, não muito, acho que é pouca coisa, mas você tem uma perda, mesmo com crédito, tudo isso minimiza um pouco a perda, mas é uma perda, né? Você está perdendo um pouco. O governo ajuda um pouco, mas um pouco os preços baixam um pouco e um pouco perdem, né? Não tem, é que nem quando vem uma tempestade muito forte no agro, numa fazenda, você perde, né? Um pouco o seguro paga, um pouco o preço sobe um pouquinho por causa do sócio, mas na média você perdeu, né? A hora que começou a chover, você ficou mais pobre, né? Bom, está ocorrendo agora, nesse momento, só para pegar o café como exemplo, de fato uma queda nos preços do café. O CEPEA já apontava ontem valores de negociação abaixo de R$ 1.800 a saca, ou seja, mais uma queda de 0,23% na média dos negócios ontem. Bom, o café já perdeu 2% este mês sob essa ameaça aí de tarifação, né? Nós temos, de outro lado, veja, no mercado futuro dos Estados Unidos, o café subindo quase 2,40%, né? Ou seja, já essa alta no mercado americano já sinaliza aí a possibilidade de pagar mais caro pelo café brasileiro. Está subindo lá e está caindo aqui. Aqui porque se imagina que vai sobrar. E lá porque vai encarecer um pouco mais? Então, aí são duas coisas. Uma, quando você põe uma tarifa, qualquer coisa, um imposto, por exemplo, vamos supor, imposto do cafezinho, né? Você põe imposto. O que acontece? O produto vai ficar um pouco mais caro. Então, a demanda vai cair, né? Então, você vai vender menos café brasileiro por conta do imposto. Do outro lado, na outra ponta, quando você põe imposto, você perde um pouco. Então, se você vender o cafezinho por 10, você vai vender por 9,80. Você também perde um pouco, né? Que é mais ou menos o número que você está me falando, que a coincidência, não foi pensado, mas você vê que para o lado de cá vai ficar um pouco mais barato, para o lado de lá um pouco mais caro. Então, isso que acontece. Tem contratos de café, você não consegue cortar. Se você vende café do Brasil numa loja lá, você tem que vender. Se for, não interessa quanto, você vai subir parte do prejuízo do café mais caro lá. Então, você não tem opção. Depois você vai substituir, mas você não pode. Você tem todo o seu cardápio, tudo, o café do Brasil, né? Põe uma imagem, sei lá, do Cristo Redentor, ou do Pão de Açúcar, café brasileiro, você tem que continuar oferecendo. Então você vai importar, vai pagar mais, vai cobrar um pouquinho mais, vai pagar um pouquinho menos, vai chorar aqui pro produtor aqui cobrar um pouco menos desse imposto, né? Mas no médio prazo, se isso não mudar, aí aos poucos vai diminuindo a demanda. Quer dizer, em economias a gente fala que a curto prazo é inelástica a demanda, mas a médio e longo prazo é elástica. Aí vai passando o tempo, você vai substituindo. Em vez de pôr a foto do Pão de Açúcar, vão pôr a foto, como se chama aquele burrinho lá da Colômbia? Juan Valdez.
vai tirar foto do Pão de Açúcar e pôr no... É mais deprimente ver o Juan Valdez do que ver o Pão de Açúcar, mas, né? Ô, Troster, deixa eu falar uma coisa com você. Eu entrevistei aqui o Celso Vegro, ele é da Secretaria de Agricultura de São Paulo, engenheiro agrônomo. Especificamente sobre o café, ele falou que isso o governo poderia comprar o café do produtor agora, já que o café é possível de armazenar por muito tempo. E, de repente, aproveitar dessa estratégia que pode, amanhã ou depois, ser uma boa moeda de troca. Você, como economista, você acha que isso poderia ser uma estratégia? Não, se tivesse dinheiro, sim. Mas o Brasil não tem dinheiro. Nós não temos. Nós temos uma dívida crescendo. Esse ano, e só em juros, nós vamos pagar mais de R$1 trilhão. Nós vamos gastar o dobro. Se você somar o gasto de educação, saúde e justiça e multiplicar por 2, é menos do que nós vamos gastar em juros. Se você compra, vamos supor, uma saca de café, quanto custa a saca de café, Pulga? 1.800 hoje, aproximadamente. 1.800. Você vai aumentar a dívida em 1.800. O que quer dizer isso? Que o ano que vem você não vai pagar a dívida, mas vai ter que pagar 180 de juros a mais. Aí no outro ano, 110%, quer dizer, vai ser R$11,80, conta mal feita, de juros. Não dá para gastar. Essa não é uma opção. Isso deu certo em 1932, com o Oswaldo Eustáquio de Souza Aranha, quando compraram os estoques de café. Aí deu certo essa política. Agora já não é mais uma opção, Vanderlei. Não se pode gastar, ponto. Não tem onde gastar. Nós estamos assim, você perguntou do governo, nós estamos assim, andando descendo a Anchieta a toda velocidade, bebemos todas. Não dá. A chance de ter um acidente, um gasto, coisa, aí dá mais uma pinga ainda para o motorista, não é uma boa receita. Ou seja, o socorro é muito limitado, né, Troster? Então, o produtor rural não deve esperar um volume grande, né, de suporte financeiro concedido pelo governo, né? Porque o governo não tem, não é porque o governo não quer, que não tem, né? Não tem, não dá para fazer nada, né? Agora, deixa eu falar uma coisa. Eu li agora de manhã, numa entrevista, o ministro Haddad, ele afirmou hoje que o plano de contingência da equipe econômica do tarifaço será calibrado com base no que foi divulgado ontem pelo governo americano. Como é que você avalia que será essa reação do governo brasileiro, Troster? O que pode acontecer? Eu acho que não pode calibrar, eu acho que não tem grana para calibrar. É irresponsável, você só gasta mais agora, você vai aumentar juros para todo mundo, para favorecer um setor. Não dá agora, sabe? Não tem de onde tirar. Eu acho que é errado. Ele anunciou também ontem mais verbas, mais liberação de emendas. Eu acho que é um distrato isso. É que realmente caminho, rota certa para o fracasso isso. Nós já tivemos crises antes, não precisamos de mais uma crise agora. Nós precisamos agora ver onde que a gente pode economizar, não onde que a gente pode gastar, né? Mas o Haddad não tem jeito, sabe? Tem hora que você tem que falar, deu, né? Ou seja, temos poucos recursos para socorrer financeiramente os setores atingidos e, lógico, diante da dificuldade do governo, e é preciso assimilar esse prejuízo, como você disse, né? Os setores ficarão mais pobres, né? Sim. Um pouquinho de ajuda, um crédito, uma coisa assim, mas tem que reconhecer que ficou mais pobre, não dá para... Ficou mais pobre, né? Reagir, procurar outras maneiras de se enriquecer mais rapidamente para compensar. É isso que a gente tem que fazer. Mas tentar compensar com mais gastos, eu diria que não funciona. Vocês... Pode falar, Pulga. Bom, eu queria só... o Troster acompanha muito o mercado financeiro, detalhes, né, da economia. Há uma proposta de que nós deveríamos, aí pegando como exemplo o caso do café, né, fortalecer
um pouco mais a nossa bolsa. No caso do café, isso fica, há uma argumentação, né, isso fica até possível, né, para tentar minimizar, né, essa crise, fortalecendo mais o mercado interno financeiro, né? Como você vê isso? É uma possibilidade? Eu acho que bolsa de mercadorias, a gente tinha a bolsinha, acho que foi lá que eu te conheci, né? Você tinha a bolsinha, você negociava. Olha que absurdo, por exemplo, a foto do Vanderlei tem um campo de soja atrás. Brasil e Argentina são a maior plantação de soja do mundo. E negociamos em Chicago a soja. Não é hora de fazer uma bolsa aqui de mercadorias aqui, ou em Rosário, ou em algum lugar assim, começar a negociar aqui. Então, nós temos que, sim, fortalecer um mercado mais eficiente para café, para soja, para tudo. E não podemos só depender de Chicago. A gente tem que pensar um pouquinho como é que a gente pode fazer essas coisas no Brasil. E tem como fazer, né? Bom, essa é uma proposta, inclusive, que nós temos ouvido aí, né? Fortalecimento do nosso mercado. No caso a B3, né? A nossa bolsa, no caso do café, né? Temos contratos futuros há mais de 30 anos, estavam crescendo, mas aí vem IOF, vem a necessidade de fazer aquele câmbio, né? Tem que trabalhar o contrato futuro de café, cotado em dólar, tem que também fazer hedge, né? Fazer proteção com dólar. Isso afastou, né, negócios de café, por exemplo, e rumaram para Nova York, né? Então nós temos operações em Nova York e nós somos produtores de pelo menos 30%, 35% do café do mundo, mas não determinamos esse preço é determinado lá em Nova York. No caso da soja, você lembrou bem, Argentina e Estados Unidos, Argentina e Brasil... Foi um ano falho, hein, Pulgar? Foi um ano falho, hein? Produzimos muito mais que os Estados Unidos, no entanto, os preços são determinados lá e a justificativa é que há liquidez no mercado americano. Isso poderia mudar, não, Troça? Pode mudar, poderia e pode mudar, né? Acho que é uma bandeira que a Rádio Agro podia levantar, né? Vamos fazer uma bolsa de mercadorias, né? Quer dizer, a bolsinha, a B3 no futuro. A gente teve... Eu participei do grupo que trabalhou na época no BMF, né, de criar essa bolsa, e até se falou de fazer ela em Chicago, em Rosário. E daí o projeto, não sei, eu saí depois da comissão, o negócio não andou. Mas isso é algo que pode ser retomado, acho que é interesse da B3, eu acho que é interesse de todos os produtores de soja, então eu acho que é algo que tem que ser retomado, né? Aí reforça aquilo que você falou, hein, Troster, de que o tiro saiu pela culatra, porque também nessa organização de buscar alternativas, com certeza não é só o Brasil que vai pensar, os demais também, e vai complicar um pouco mais para os norte-americanos, não? É verdade, é verdade. Nós somos pequenos em relação a eles, mas nós não somos supervientes, né? Nós somos independentes, né? Há 200 anos, 203 anos vai fazer agora, né? Então, temos que manter nossa independência e precisamos fincar alguns pontos para ficarmos mais sólidos nessa independência, né? Resumindo, estaremos em alguns setores mais pobres, como diz Roberto Troster, teremos que achar alternativas, diversificar mercado. O produtor rural deve se acostumar com uma nova situação, Troster? Não, o produtor rural tem que brigar por uma nova situação, não com uma nova situação, é brigar, vamos fazer a bolsa, vamos fazer acontecer, vamos procurar outros mercados. Futuro, eu como economista faço projeções, mas o que a gente devia fazer é desenhos. A gente tem que construir um futuro. E dá para construir esse futuro, e o agro tem um futuro muito grande, né? Tem que se valer da força que tem, então, o Troster. Exatamente, exatamente. Agora, para os dois, eu quero provocar os dois o seguinte: na justificativa do Trump,
Ele colocou o Brasil como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, classificando assim com uma semelhança a Cuba, Irã e Venezuela. E bateu na mesa: se houver retaliação, novas tarifas serão impostas. O Trump tá trucando sem ter o Zap? Está trucando e não tem nada, né? Pode trucar à vontade. Aqui não vai conseguir. Aqui o Brasil não vai andar 1 centímetro para trás. Nesse território é inegociável, imexível e tudo que você quiser. Aqui é uma posição firme brasileira. Aqui na justiça brasileira manda a justiça brasileira só. Ponto. E como que vocês avaliam que deveria ser a negociação agora? Está na hora do Lula conversar com o Trump? Ou ainda corre? Porque a gente não sabe o que esperar de ambos os lados, né? De repente, num possível diálogo aí, o que pode sair? Como é que vocês acham que deveriam ser conduzidas essas conversações a partir de agora? Eu acho que tem que fazer o que está fazendo, bem passivo, bem tranquilo, ó, é isso, você quer, é isso, quer bem, não quer bem também, né? E dá tempo, né? Trump, há pouco tempo, café mais caro lá, vão começar a perceber, carne mais cara lá, vão começar a perceber, essa ideia, quer dizer, o dólar mais fraco, vão começar a perceber, então o jeito vai ser se fortalecer, dando passo para trás. Agora, bater de frente não adianta, eles são muito mais fortes em todo sentido que a gente, então nós não temos com o que negociar. Você negocia quando você tem uma igualdade de forças ou de informação, ou quando você tem regras que são respeitadas. Pôr do dia para a noite uma tarifa de 50%, isso não é respeitar o comércio, é mostrar eu sou mais forte, né? Então, o jeito falou, ó, a gente não gostou, ponto, né? Tenta alguma coisa aqui, outra lá, mas não vejo muito espaço para retaliar ou qualquer coisa assim, né? Já que você provocou, Vanderlei, eu não sei se o Troster concordaria, mas eu sinto que a posição do Brasil é de, vamos dizer assim, muito cuidado para não passar um vexame. Quer dizer, o presidente Lula não quer se colocar num vexame igualzinho o Zelensky, da Ucrânia, que foi lá conversar sobre guerra e acabou saindo humilhado, né? Virou chacota, ou seja, acabou sendo provocado. Porque de Donald Trump, né, do modo de agir dele pessoalmente, pode-se esperar, né, falta de educação mesmo, falta de requinte, falta de finesse, né? Então, eu acho que o presidente Lula está se poupando de um risco de ser provocado, de ser agredido, como ocorreu com Zelensky, que foi humilhante mesmo para o atual presidente da Ucrânia, quando participou de conversas com Donald Trump. Eu acho que a nossa postura está muito correta, bem delicada, e temos 6 dias para avançar mais um pouquinho. Como o Troster disse, podemos conseguir alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, nada que mude muito, né, Troster? Nada que mude muito, mas é só do lado de lá que pode mudar. Aqui, vamos continuar como estamos, né? A vida continua. Não é a primeira vez que a gente toma um baque assim, a gente teve o baque da pandemia, teve o baque de uma série de coisas. Então, a gente levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? O que a gente tem que fazer, né? Muito bem. Como é que deve reagir o mercado internamente agora? Puga, você, o que temos hoje aí de dólar, de arroba do boi, e o que esperar aí daqui para 6 de agosto? Bom, esperar que as negociações avancem e consigamos reduzir pelo menos tarifas de alguns produtos, né? Ou de alguns setores, né? Os mais atingidos, café, como nós lembramos, boi, né? Carne bovina, né? Temos também o setor de frutas, que está no sufoco, está colhendo agora, e essa colheita iria, no caso de frutas no Nordeste, até agosto, né? E essa carga tem que sair rápido, porque esse produto é altamente perecível, né? E já renegociar com outros países para onde vamos encaminhar a uva, né? Que também não ficou isenta, né? A uva que seria destinada ao mercado americano deve procurar outros caminhos, ou então o mercado interno. Agora, analisando o que está acontecendo, o dólar está subindo agora muito pouco, 0,14%,
em média R$ 5,60, R$ 5,59, nada que mude muito o quadro, né? O Troster acompanha isso no dia a dia, está conosco aqui, está vendo isso. Bom, temos no mercado de boi gordo, né, uma perspectiva de recuperação, por incrível que pareça, os preços do boi gordo estão reagindo positivamente, né? Não só aqui, mas reagem também na Bolsa neste momento. O mercado futuro trabalha boi gordo com uma leve queda, né? Mas é uma queda de 0,09%, ainda recuperando o preço no início desta semana, R$ 330, R$ 331 arroba para outubro, né? Então, temos aí manutenção de uma certa recuperação para os preços do boi gordo que estavam sob pressão. Agora, lógico, né? Como nós abordamos agora há pouco e o Troster acompanhou, né? O café, na média, né? Já é negociado, eu falo de café arábica, já é negociado abaixo, ligeiramente abaixo de R$ 1.800 a saca. Vem com uma queda de mais de 2%. Neste mês, segundo o levantamento do CPEA, né? Aliás, alguns corretores da Bolsa Brasileira de Mercadorias, né, que seria, né, a nossa bolsinha, entre aspas, não temos pregão, não temos operações do dia a dia registrados lá, a Bolsa Brasileira de Mercadorias pegou um caminho diferente, né? Mas nós temos aí, no oeste da Bahia, café arábica R$ 1.815 a saca, preços de ontem, em queda, portanto, né? Queda também em Maringá, no Paraná, a R$ 1.838 a saca, isso informações de corretores, né? O CPEA já apura em São Paulo valores um pouco mais baixos, né? E temos também café Conilon em São Gabriel da Palha, não se esperava isso, mas abaixo de R$ 1.000 a saca. Enquanto isso, o que nós temos no exterior, né? Como nós vimos agora há pouco? Café que perde preço aqui ganha mais de 1,5% agora no mercado futuro de Nova York, né? A $2,98 por libra-peso. Chegou a ser comercializado até acima de $3 por libra-peso. Ou seja, vem em alta lá fora, né? Troster explicava isso agora há pouco, né? Sobe um pouco lá fora por conta da tarifa imposta lá, já se sabe que o café vai chegar um pouco mais caro, e aqui, como vai ocorrer um empossamento de parte da nossa produção, então teremos aí uma baixa de preço, né? A perspectiva não é muito diferente daquela que nós conversamos. Os setores devem se adaptar a essa nova situação, né? A essa crise. Como disse o Troster, é superar esses problemas, né? Qual que é a reação? Superar isso aí agora, aguardar, como você disse, a gente tem aí até o dia 6, né, uma expectativa muito grande de que hajam conversações, aguardar a reação do governo brasileiro a partir de hoje. Lógico, a gente sabia que o governo já tinha lá todo um plano elaborado, estava aguardando, e a gente vai começar a conhecer ele a partir de agora. Agora, o governo brasileiro tem um problema externo com os Estados Unidos com relação a essa tarifação, mas tem um problema interno também, que é essa polarização, né? Existe uma oposição muito forte dentro do Congresso ao governo, mas essa oposição também já começa a dar sinais de que está se dividindo, que boa parte dela já entende que é necessário olhar agora muito mais para o país do que para a política brasileira. Como é que vocês estão vendo esse movimento? Primeiro, Puga, por ordem de simpatia, Puga. Eu acho que, diante de uma crise, né, às vezes há um realinhamento de forças, né? E alguns setores, mesmo defensores do governo anterior, começam a perceber que é de trabalhar junto, né? Vejamos essa comissão de senadores que procurou contato nos Estados Unidos, né? Nós tínhamos gente, membros, né, deputados do PT, senadores do PT, do PL, do PSD, ou seja, nós temos vários partidos, né, já alinhando posições em defesa de interesse nacional, né, em detrimento, às vezes, de alguma postura, né, ideológica diferente. Ou seja, o que nós temos aí é toda a crise provoca, lógico, né, algumas separações, algum acirramento de ânimos, né? Mas os extremistas dão lugar agora, né, para os centristas, né? Ou seja, vamos chegar num acordo e defender os nossos interesses, vamos deixar para depois, alguns setores já fazem, vamos deixar para depois as nossas discussões
ideológicas, né? No momento, vamos defender o nosso quinhão. Eu penso que essa é o que está ocorrendo agora. É o que a gente está percebendo, estamos percebendo. Não sei se o Troster concorda com isso. Concordo. Ó, Brasil em primeiro lugar, é o que todo mundo está falando agora. Esquece as diferenças, é Brasil. Vamos lutar pelo Brasil agora. Depois a gente continua brigando, mas agora é todo mundo lutar pelo Brasil. Acho que essa é a mensagem. A gente tá igual aquele grupo de torcedores, né? Que tá ali no boteco ripando o pau na seleção brasileira, falando que um é perna de pau, que o técnico é ruim, que convocou errado. Aí entram dois argentinos, a gente se vira para eles defendendo a nossa seleção como a melhor do mundo. É assim que tem que ser, Troster? Walter, eu não quis te falar para não te humilhar. Eu sou argentino e brasileiro, eu sou os dois. Mas no futebol, eu sabia. Olha, você mexeu com o cara errado, eu sou argentino também. Sabe? Vou te contradizer ainda, eu já vi muito brasileiro com camisa da Argentina torcendo para a Argentina. E muito argentino torcendo para o Brasil. Era assim, Vanderlei, quando você era mais novo. Hoje não é mais assim. Tem muito brasileiro que torce para a Argentina e tem argentino que torce para o Brasil. Apesar que a Argentina é melhor no futebol, isso é discutível, né? Ô, Troster, eu tenho que me render a você agora, porque eu torci mais do que nunca para a Argentina ser campeã do mundo na última Copa, rapaz. Eu não sei se eu torcia mais para a Argentina ou pelo Messi, mas enfim. Só que aí tem um fator importante que você falou agora, que se a gente trouxer para essa discussão, é de repente agora se juntar, né? Argentinos, brasileiros e outros aqui para brigar contra os Estados Unidos, né? É mais do que contra os Estados Unidos, a favor. Eu acho que você poderia pensar, por exemplo, juntos, Argentina e Brasil, por exemplo, fazer turismo do Oiapoque a Ushuaia, conheça a costa mais linda do mundo, exportar carnes juntos, exportar vinhos juntos, quer dizer, a gente pensar assim, nossos dois países como uma plataforma para conquistar economicamente o mundo. É hora de pensar no comércio, né, no país como um todo, na economia do país, da região, independente das divergências políticas. O Brasil daria uma grande lição, né, se fizesse isso agora, né, se todos se unissem em defesa da nação e da soberania nacional, não? Pois é, e tem mais, né? Agora eu gostaria de botar meu dedinho, eu sabia que o Troster ele tem o pé nos dois países, né? Mas o que ocorre é o seguinte, é que devemos dar força mesmo para esse trabalho conjunto. E o Troster lembrou muito bem, né? O caso da soja, né? Nós poderíamos ser, vamos dizer, enquanto grupo, né? Entendo o Paraguai também, que produz soja, né, Troster? Poderíamos ter uma grande movimentação no mercado futuro, na bolsa, né? Uma bolsa unificada, fortalecendo aquilo que nós produzimos aqui, para pelo menos conseguir controlar os preços de negociação, que hoje são externos, né? E nós nunca valorizamos isso. Né? No final, estamos divididos, né? O número de contratos de soja na nossa bolsa, aqui na B3, é vergonhoso, né? Perto de Chicago nem se compara, né? Eu não lembro os números atuais, mas, assim, 3 mil contratos aqui, 157 mil lá. Ou seja, é uma diferença imensa. Junto com a Argentina, poderíamos ter um volume bem maior, né? E boa parte desse mercado migraria para uma bolsa aqui do Mercosul, né? É um exemplo, né? No caso do café, a mesma coisa, nós respondemos por mais de 30%, 35% da produção mundial, ou até mais do que isso, né? Cerca de 60 milhões de sacas, a produção mundial é 170. Há quem diga que nós já estejamos aí com quase 40% da produção mundial de café. Os preços são determinados lá fora, determinados aqui. Então, eu vejo, o Troster fala muito bem para fortalecer a nossa união, né? De olho no Mercosul, Troster? Eu acho que é o Mercosul e ampliar o Mercosul, né? Pensar na Aliança do Pacífico, juntar todo mundo, né?
sabe, pensar na América do Sul como um todo, né? Ocupar espaços, né? Temos que ser assim. Isso nos fortalece, né? Muito bem. Olha, gente, já são 11 horas e 36 minutos. Nosso papo já passa de 1 hora aqui. Certamente ficaríamos muito mais tempo conversando sobre essa questão aí da tarifação e dessas relações comerciais. Nós temos que entrar com outro programa. E então eu quero, Puga, deixar você à vontade, se você acha que tem mais algum assunto, alguma provocação ao Troster, e deixar o Troster à vontade também, alguma observação que a gente não tenha feito. A gente ainda tem alguns minutinhos aqui. Olha, eu gostaria de dizer que para nós, da Rádio Agro hoje, é um prazer imenso, né, ter a participação do Troster aqui. Além da experiência de vida dele, no Brasil e fora do Brasil, é um homem ponderado, né? E mesmo sendo argentino, né, ele defende muito nosso país, né? Eu brinco com ele, eu digo assim, você é mais daqui ou mais dali? Ele fica dividido, essa é a verdade, né? Mas é importante dizer que o Troster traz muito da sua experiência nessa nossa conversa. Foi uma conversa proveitosa e nós vamos reproduzir isso em outros momentos, viu, Troster? Sempre um prazer falar com você, Puga, com o Vanderlei também, mas Puga já é uma amizade muito antiga, e eu não fico dividido, eu fico multiplicado. Eu tenho poder ter, sabe, como você tem um segundo filho, você multiplica o amor, você não divide. Né? Eu recebi uma dedicatória de um amigo, de um livro, falando: você é o mais brasileiro dos argentinos e o mais argentino dos brasileiros. Adorei a dedicatória. É isso, temos que lutar pelo Brasil, temos que lutar pela Argentina, e foi muito bom, muito obrigado pelo convite, e até uma próxima vez, tá bom? Ô, Troster, olha, eu fiquei honrado com a sua participação aqui, agradeço imensamente a sua generosidade em tirar esse tempo para bater esse papo conosco, e eu espero realmente que nós tenhamos muitas outras oportunidades. Será muito bem-vindo sempre aqui na Rádio Agro hoje, viu, Troster? Obrigado, e eu tenho, além de eu gostar do agro, tenho uma filha que trabalha com agro, na Data Agro Financial, né? E tem meu genro também trabalha com álcool no agro, com a questão do álcool e do açúcar. Então, eu gosto muito do setor. Hoje saiu um suplemento sobre trabalho no campo do valor. Eu gosto muito do setor. Então, obrigado pelo convite, um abraço a todos, bom tempo, bons preços para a agricultura, boas safras, e até uma próxima. Só uma coisa, Troster, na mesa, peixe ou carne? Carne, óbvio. Então tá feito o convite, quando tiver oportunidade de vir a Cuiabá, vou levá-lo para comer uma carne. Já fiz isso com o Puga, já levei ele para comer uma carne mato-grossense aqui, que é de primeiríssima qualidade. Apesar de que você conhece a carne da Argentina, a gente sabe o padrão que é, né? Mas já tá feito o convite, viu, ô Troster? Vindo a Cuiabá, a gente comer um bom churrasco por aqui. Já tá aceito o convite, tá bom? Obrigado, um grande abraço, Puga. Obrigado, viu, Puga? Uma boa quinta-feira para você aí, até amanhã. Até amanhã. Recebemos para a entrevista de hoje Roberto Troster, economista, que foi economista-chefe da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos. Agora, 11 horas e 40 minutos, você vai acompanhar a programação da Rádio Agro hoje. Em seguida, o programa Ovino News, trazendo sempre informações importantes sobre a ovinocultura brasileira. Então siga acompanhando a programação da primeira emissora 100% agro no Brasil. O que acontece no agro vira notícia no Jornal Brasil Rural.